Achamos que as emoções acontecem na nossa cabeça e que a felicidade, tristeza ou culpa são reflexos dos nossos pensamentos, das nossas ideias ou de algumas lembranças que vêm à mente. O problema é que essa teoria é ultrapassada e foge um pouco da realidade. É por isso que hoje eu vou te explicar o que realmente te incomoda e como eu vou te ajudar a resolver essa angústia. A palavra emoção vem do latim emovere, que basicamente significa colocar em movimento. Etimologicamente, ela compartilha o mesmo significado da palavra motor, aquilo que põe em movimento ou que serve para movimentar algo. Logo, as suas emoções foram feitas para te colocar em movimento, para te obrigar a agir. Então, é por isso que elas acontecem no seu corpo e não na sua mente. Ou melhor, não são os pensamentos, ideias ou lembranças que te fazem ficar triste ou feliz. Na verdade, é aquela felicidade, é aquela tristeza que você sente no corpo que direciona a sua atenção para alguns pensamentos, para algumas lembranças e para algumas ideias. É por isso que tentar mudar o seu pensamento quando você está se sentindo triste, tentar pensar em coisas boas, tem pouca eficiência. Porque por mais que você tente pensar em coisas boas, o peso do corpo não muda. Emoção é o estado do corpo, e esse estado do corpo ele é determinado por químicas internas, como hormônios, neurotransmissores, proteínas, vitaminas, além de vários outros pontos que determinam como você normalmente vai se sentir. Então, quando o estado do corpo muda, você percebe e fica consciente disso. É como se você olhasse para o seu amigo e falasse: cara, que sensação boa, eu sinto meu corpo leve, tranquilo, é como se tudo fosse muito mais fácil. Ou melhor, você percebe que está feliz e não escolhe estar feliz. Ou sente o peito apertado, o coração acelerado ao ponto que você não consegue ficar parado, o corpo pesado e às vezes cansado e todos os músculos muito tensos. Essas sensações servem como se fosse uma sinalização para você. Você não vai mudar de emprego quando está ganhando bem, quando tem um chefe compreensivo, quando tem colegas legais e um ambiente confortável. Você não vai se movimentar quando está feliz e quando está em paz. Você irá se movimentar quando está triste, com dor e com raiva. Aliás, as emoções elas foram feitas exatamente para te notificar que tem algo de errado e te obrigar a agir. As emoções aquecem o corpo para algum comportamento, assim como você se alonga para algum aquecimento. As emoções elas servem para te aquecer, para que você se imponha e se defenda ou se iniba e abaixe a cabeça. E também são essenciais para a tomada de decisão. É basicamente as suas emoções que vão te dar uma luz sobre se você escolhe X ou Y, se você fala que não gostou ou se você fica em silêncio e apenas releva as coisas. A consciência, num olhar científico, ela não foi totalmente desvendada. É por isso que ela abre espaço para algumas teses. E eu, com base nos meus estudos e no que eu vejo no meu consultório, eu tenho uma delas e vou explicar para vocês. Ter consciência é você perceber algo e não controlar algo. Ou melhor, você percebe o seu braço levantando, mas não sabe quais químicas, quanta energia e qual parte do cérebro você teve que ativar para o seu braço levantar. E muito menos sente a eletricidade passando pelos seus nervos, do seu sistema nervoso central até o periférico, até o seu braço poder se levantar e manter ele levantado. Aqui eu estava com o braço levantado, então eu vou fazer a continuação, né? O mesmo acontece com o seu subconsciente. O mesmo acontece com a sua mente. O mesmo acontece com a sua mente. Você apenas percebe a conclusão dos trabalhos subconscientes. E o subconsciente aqui é diferente do que você vê na internet em algumas páginas por aí. Mas sim, aquele subconsciente que tem trabalhos abaixo da consciência. Por exemplo, quando você está fazendo um dever da faculdade. Seu encéfalo não está parado e totalmente focado naquilo. Ele está processando outras informações sem você perceber, sem a sua consciência. Como, por exemplo, fazer com que você lembre que você tem que comprar café porque o seu café acabou. Isso porque o cérebro trabalha em várias linhas de processamento em paralelo e não sequenciais. Como, por exemplo, você terminar o dever da faculdade e depois lembrar que tem que comprar o café em si. Então, quando você percebe a conclusão desse trabalho ou desse processamento mental, você fica consciente do seu pensamento. E quando a sua consciência não chega nesse processamento como um todo, você tem uma intuição. Você sabe, mas ao mesmo tempo você não sabe como você sabe. Parece difícil, mas... Entende? A intuição é tu tem noção de que algo vai acontecer, mas tu não sabe o porquê aquele negócio vai acontecer. Agora, quando tu tem consciência de um processamento mental, você entende todas as partes do acontecimento. Tu sabe como é que tu sabe? Não, eu sei que isso vai acontecer porque eu copo, porque eu entendo. Agora, quando esse processamento não chega à consciência, você tem uma intuição.
É por isso que você não consegue controlar seus pensamentos. O que normalmente acontece é que você fica consciente de outros processamentos em paralelos que acabam entrando em conflito com o processamento que você percebeu. Então, dá a entender que você está combatendo os pensamentos da sua própria mente, mas na verdade, você está apenas como um espectador de tudo. Essa parte é massa. Essa parte eu tive um insight assim, ó, minha mente explodiu assim, ó, pá! Por isso que por mais consciente que você esteja de alguns comportamentos negativos, você não consegue mudar, porque esses comportamentos muitas vezes têm base neurobiológica e químicas. Não é como se fossem pequenos hábitos que você quer mudar ou implantar na sua vida, que apenas precisa de tempo, de repetição e de regra. É algo que está fora do seu controle, e é por isso que te faz sofrer. Agora que você entendeu o que é uma emoção e para que ela serve, eu vou te explicar qual é o objetivo da terapia. Com o passar da vida, você aprende a se comportar e a viver de determinadas formas. Todo o seu sistema nervoso interliga ações com estados do corpo, como por exemplo, toda vez que eu sentir aquela sensação de raiva, ou melhor, o estado do corpo de raiva, eu devo ficar em silêncio e não incomodar. Porém, com o passar da vida, você aprende outras formas de reagir e de viver. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que toda vez que eu sentir raiva, eu tenho que me impor, eu tenho que me defender, eu tenho que falar o que me incomoda, gerando então um conflito de reações. E sobre esse assunto, tem um videozinho pronto que vai te ajudar a entender mais sobre esse assunto. É esse conflito que te impede de mudar. E eu sei que você já tentou prometer para si mesmo que vai fazer diferente, que vai mudar. Porém, quando chega na hora de realmente fazer diferente, de realmente mudar, você sente que o seu corpo não te obedece. Isso porque o seu cérebro foi projetado para governar suas ações e seus comportamentos. E com esse conflito, ele simplesmente trava. Será que eu faço todo o corpo reagir ou será que eu o inibo? E esse conflito gera um grande desconforto no corpo, gerando um aperto no peito, uma agonia, uma sensação estranha que, em vez de te impulsionar para a ação, te faz sentir travado. E independente do comportamento que você escolhe, no final você sempre vai se sentir culpado. Se você reage e se defende, provavelmente no momento futuro ou depois de ter acontecido, você vai se pegar pensando: poxa, eu acho que eu não precisava disso. Eu acho que eu fui muito rude, eu acho que ele acabou não gostando de como eu agi. Porém, se você fica em silêncio, os seguintes pensamentos aparecem: poxa, eu deveria ter reagido e falado o que eu queria. O que infelizmente aumenta ainda mais aquela angústia e o desconforto no corpo. Então, o objetivo da terapia é exatamente descobrir quais aprendizados estão entrando em conflito e te ajudar a resolvê-los. Assim, gerando uma harmonia entre os seus pensamentos de como você quer agir e realmente a sua ação. Perceba que o objetivo da terapia não é te fazer ficar feliz, porque infelizmente a sua felicidade depende apenas de você. O ponto é que hoje você tenta ser feliz, mas sempre tem um peso puxando você para baixo. A terapia serve para cortar esse peso e te deixar neutro. Assim, as suas tentativas de felicidade se tornam mais fáceis e mais leves. Inicialmente utilizamos a hipnose, mas calma que a hipnose não é o que você novamente é acostumado a ver na internet. Não tem nada a ver com regressão, com ressignificação, com vidas passadas ou com esquecer nomes. Eu tenho um videozinho aqui pronto sobre esse assunto, então se ele lhe interessa, basta clicar e assistir ele. A hipnose vai me ajudar a focar no problema, o que é diferente do que a gente normalmente faz, já que até pouco tempo atrás, como a gente não sabia resolver esses problemas emocionais, nós criamos duas estratégias muito boas, que é basicamente fugir do problema ou ignorar a dor. Por exemplo, toda vez que aquela angústia, aquela sensação ruim, aquele desconforto aparecia no seu corpo, ou você ia comer, ou você ia beber, ia jogar, ia dormir, ia sair para uma balada, ia fazer qualquer coisa para tirar o foco daquela sensação ruim. E quando você parava de sentir, você apenas ignorava e seguia a sua vida. O problema é que quanto mais a gente ignora uma dor, mais aquilo cresce. Vamos supor que no seu dia a dia você sente um pequeno desconforto no ombro, mas você apenas novamente ignora e vai seguindo. O problema é que o seu corpo ele se adequa a essa dor. As suas costas, como por exemplo, começam a se tensionar para você não sentir tanto a dor no ombro. Então as suas costas começam a ficar cansadas. Essa dor começa a se alastrar por todo o seu corpo. A mesma coisa acontece com os problemas emocionais. Você vai ignorando, aquilo vai crescendo, até o momento onde, independente do que você veja, o problema sempre está perto de você. Você sempre precisa fugir cada vez mais, até o momento onde você se cansa disso tudo. Então, a hipnose, ela vem para burlar essa estratégia de fuga, facilitando o trabalho terapêutico, já que as pessoas, elas ficam muito boas em fugir disso, muitas vezes fazendo sem perceber. Após descobrirmos o que está gerando desconforto, o que está gerando realmente a dor, então é dado início ao processo terapêutico, que tem como base, no meu consultório, gestalt terapia, psicanálise e psicodrama. Perceba então que a famosa hipnose é apenas usada como substrato para a terapia.
São 3 assuntos que a terapia pode ser eficiente para você. O primeiro deles, é claro, é você querer mudar um comportamento que você já tentou de várias vezes e não conseguiu, gerando então aquela angústia e aquele desconforto no seu corpo. O segundo é quando alguns assuntos específicos fazem você reagir de uma forma que você não queria. Chorar, ficar estressado, se sentir culpado. Esses assuntos se tornam um gatilho para aquela sensação angustiante aparecer. E isso não para por aí. Além de se tornarem gatilhos, esses mesmos assuntos tendem a limitar a sua vida, pois, sem perceber, você vai utilizar da estratégia de evitação, deixando ou sendo obrigado a fazer algumas coisas para não ter contato com o assunto em si, e por reflexo, não tendo contato com a dor. E a terceira e última é quando você sente um desconforto, uma angústia que não tem uma causa lógica, mas apenas te acompanha. Se você se encaixa em algum desses 3 tópicos, a terapia pode ser muito útil a você. Perceba que não é um nome específico, não é ansiedade, depressão, pânico ou estresse. É apenas uma angústia no corpo que, quando colocamos na internet, conseguimos ver algumas identificações. Mas, novamente, esses nomes são apenas reflexos de um desconforto gerado pelo conflito de comportamentos, pois a reação do corpo é normalmente a mesma: os músculos tensos e a alteração no funcionamento de alguns órgãos, como o coração, o pulmão, o estômago, entre outros. E se você curtiu esse conteúdo, então deixe seu curtir aqui embaixo, curta... Sou Michael Trainotti e se você gostou desse assunto, desses tópicos e do que eu trouxe para você, então curta esse vídeo, comente o que você achou ou uma dúvida e compartilhe com aquele amigo que você sabe que vai gostar desse assunto.